Olá, bom dia! Esse vídeo é para você que está começando a dar aulas de idiomas. O exemplo de hoje, eu sou professora de inglês de formação e o exemplo de hoje é sobre o planejamento inicial de uma aula de inglês, ok? Eu chego de manhã aqui na escola, eu preciso, como eu sou uma prof experiente, de aproximadamente 10 minutos para mim planejar a aula das crianças. Eu já tenho um cronograma que quando eu pego o livro, por exemplo, nesse momento eu adaptei para um livro novo. Então, toda a experiência que eu tinha, o know-how do livro anterior, agora não serve muito. Então, eu conheci o livro todo, fiz um planejamento geral do que eu deveria ver por aula, né? Mas isso não acontece, mesmo com todos esses anos de experiência, certo? Então, da aula passada, eu havia planejado ainda que a gente ainda teria tido uma aula de seminário de gramática, mas eu precisava entregar um tema para as crianças, então eu acabei adaptando, usei alguns minutinhos da aula para explicar a matéria da próxima aula, que eram horas. Por quê? Porque eles já tinham estudado horas no seminário de gramática, então a introdução já havia sido feita. A ideia é que eu aplique o conceito de sala de aula invertida, que é onde as crianças estudam em casa, fazem atividades em casa. Claro que eu aqui na escola, eu sou a prof, a dona da escola, então eu fico sempre disponível para eles via WhatsApp, se eles têm alguma dúvida. E sempre enfatizo, tragam o tema feito e se vocês na hora de fazer o tema tem qualquer dúvida em casa, me escrevam uma mensagem que eu mando um áudio ou faço um videozinho curto explicando. Então, o que eu consigo em sala de aula? Que todos os alunos tenham as tarefas feitas, né? Pra gente fazer uma breve revisão com correção e que a gente siga com a matéria, certo? Mas então, como eu planejo? Eu tenho sempre um bloquinho, ok? Porque por mais que eu tenha o planejamento na ficha dos alunos, aqui, opa, assim, ok? Por mais que eu tenha o planejamento ali, hoje a aula não vai seguir simplesmente aquilo, né? Então, eu utilizo esse livro, é o Teen to Teen. Ele é um livro para a partir de 10 anos, mais ou menos. Eu tenho algumas experiências com alunos de 8, 9 anos. Ele é um pouco mais lento porque os exercícios, tem muita atividade, os exercícios são densos, né? Então, para alunos mais novinhos, eu preciso de um outro planejamento. Eu tenho essa turma com 7 alunos, depois uma turma com 8 alunos, e à tarde eu tenho uma turma com 4 alunos, mas são 2 de 7 anos e 2 de 9 para 10. Então, os de 7 fazem as atividades mais simples e os de 10 as mais complexas e em mais volume, ok? Então, para hoje, eu começo a aula com uma revisão oral, ok? Claro que aqui na escola eu tenho o auxílio de uma lousa interativa, então eu tenho alguns outros recursos tecnológicos. Mas, como fui eu a prof deles da unidade 1, 2 e 3 e eles já fizeram prova, no início da semana, tendo 2 aulas por semana. No início da semana, na primeira aula, ou seja, a aula da segunda, eu tenho aqui segunda e quarta, né? Na aula da segunda-feira, eu faço um apanhado do que foi visto até agora. Então, eu vou pedir para eles, pessoal, me lembrem como é o verbo to be. I am, you are, he is. E isso agora eu vou gravar um modelinho para vocês, ok? Então a gente vai rever verbo to be, afirmativo, negativo, interrogativo, question words. Algumas perguntinhas eu vou fazer para eles me responderem, aleatórias. A gente vai ver o vocabulário que foi visto até agora. E aí, então, eu vou distribuir para revisar os números, distribuir as cartinhas para eles, fazerem uma prática em dupla com os colegas para elevar o nível de energia da aula, né? Para que seja divertido. Eu já separei, tem um joguinho de flashcards super baratinho que eu comprei por R$24. Este é sobre dinheiro e horas, ok? Eles vão praticar as horas com os colegas e aí depois a gente vai para correção. É sempre assim? Não. Geralmente é correção,
atividade. Mas como a gente está introduzindo a sala de aula invertida, eles já vêm com o conhecimento. Então agora eu vou fazer a prática, depois eu faço um pouco de correção. A gente entra na matéria, eu avanço um pouco, dou mais exercícios para eles, eles fazem um aqui e o restante fica de tema para casa. Assim eles têm bastante tema e variadas atividades durante a aula. Tem muitos modelos de aula, mas este é um deles, ok? O modelo de aula de início de semana. Revisando então, revisão oral, prática, correção de atividades, matéria nova, passagem do tema, 5 passos, ok? Bye, bye!